E aí? No inverno, 17 graus, uma loucura aqui nós tratando peixe. Claro, não vai ser aquela quantia de ração, né? Vai trabalhar em torno, vamos dizer, de 50% do que a gente tratava. Dá um exemplo em números, né? De 140 quilos que tratava-se antes de iniciar as quedas de temperatura, estão tratando entre 70 e 60 quilos, né? Para vocês terem um comparativo. E estamos aqui tratando. A tabela é muito importante, né? Mas o manejo vai ser mais importante que a tabela. É isso que vocês têm que entender. Se você ficar preso à tabela, à temperatura, você não trata mais o peixe. Mas quem disse que não tratar o peixe, ele não come? Seu tanque é de lona? Seu tanque é só água? Parou para pensar nisso? Parou para pensar realmente? Não adianta você cortar o trato 100% nele. Não é a solução mais correta. Claro, temperaturas abaixo de 15 com certeza, né? O peixe não vem comer, né? Mas vamos dizer de 16, 17, 18 graus. Se você deixar ele em jejum, você pode fazer esse experimento. 24 horas pós-trato, você vai abrir ele, você vai verificar que há aração ainda. 48 horas após o trato, você vai acabar se assustando porque o bucho está cheio, cheio de terra. Então, por isso que às vezes mesmo você não tratando o peixe, quando ocorrem umas quedas bruscas, temperatura da água do seu tanque, começa a surgir um outro peixe, meio barrigudão assim, morto, você se assusta, nossa, doença. Não, não é doença. Ele comeu terra demais, ele encheu o bucho, ele ficou muito tempo sem comer, né? E você pode perceber que elas começam a fuçar ao fundo, né? Se você trabalha, é você que trata o peixe, você vai perceber. Aí que surgiu a ideia de fazer esse experimento aqui. Não olhar a temperatura da água, mas sim mudar o manejo, alterar o manejo, porque ele vai comer igual, você tratando ou não. O que acontece de manejo que dá mais problema para o peixe é o seguinte: você espera a água esquentar. Você espera ela chegar, por exemplo, de manhã 16 graus e espera chegar a 18 graus. Então são 2 graus. Isso aumenta muito a fome do peixe já, né? Você já percebe. E você acaba tratando um pouquinho a mais ele. Só que essa temperatura de 2 graus a mais não parece muito. Mas o peixe vai comer uma temperatura de 2 graus a mais do que a temperatura ambiente real do seu tanque. Real eu digo que a maior parte do tempo a água vai se manter abaixo de 18 graus. Aí se você pegar, medir a temperatura, você vai acompanhar, não, geralmente de manhã, pela manhã, nesse horário de 7h30, 8 horas, é a temperatura mais fria do seu tanque. Depois que estabilizou, é claro, né? Então você trata nessa temperatura mais fria do seu tanque. O que vai acontecer? O peixe vai comer o que ele consegue nessa temperatura. Ele não vai ter muito apetite, ele não vai estar lá que nem louco, né? Como se fosse 22, 23 graus. Ele vai comer menos, você vai tratar menos. Então é uma tabela automática. Quem manda, quem trata mais ou menos é a sua tilápia. Só que você tem que mudar às vezes seu manejo, reduz. Por exemplo, estou tratando meio-dia. Vai para as 10 horas da manhã, se for o caso, faz o teste. Nossa, vocês comem bem menos. Se acalma. Vai tratando, 2, 3, 4, 5 dias depois. Na verdade, no terceiro dia você já vai perceber. Nossa, começaram a ganhar fome. Não, elas se adaptaram. Aí você pode reduzir mais ainda. Você pode fazer direto? Pode, não tem problema nenhum. Você vai chegar a tratar de manhã, tu vai ver que elas nem vão vir assim, primeiro dia, o segundo dia já vão vir mais. E se no quarto dia não vir, é porque a temperatura da água já baixou demais e elas não querem comer, e não conseguem comer, porque elas ainda vão ter ração. Mas se você tratar a ração, as tilápia meio-dia, 2 horas da tarde, lembre-se, não é a temperatura real que ela vai fazer essa digestão. Seria a mesma coisa que nós se largasse, por exemplo, nós começo uma temperatura de 12 graus, nós ia comer muito, e largasse no deserto fosse para 36, 40 graus. Nós ia ter uma indigestão, com certeza, né? Agora, se nós ficar na temperatura de deserto, pode falar, né? 36, 40, 45 graus, e você começar a se alimentar nessa temperatura, você vai comer quanto? Não vai comer muito. Você está mais com sede que com fome, né? E não vai dar indigestão nenhuma em você, na parte de alimentação, porque você não vai conseguir comer. E é isso que acontece na tilápia. É isso que vocês têm que parar, que acontece o maior desafio
na tilápia no inverno, que nem na região aqui oeste do Paraná, que a temperatura da água cai, né? Vocês viram 16, 15 graus, então cai muito. E você continuar o manejo tratando 2 horas da tarde, é que nem nós ir pro deserto, vai dar uma indigestão. E cada vez que tu fazer isso, vai forçar o fígado da tilápia. Então vai chegar um patamar que dela começa a morrer mais no inverno. Sim. Entra a doença? Sim, claro. Você está abrindo uma porta para isso. Você está forçando isso a acontecer. E lembre-se, o inverno não é para engordar peixe. Nessa temperatura é para manter ele saudável e ele crescendo um pouquinho. O importante é ele crescer. E às vezes nem vai crescer, né? Mas se ele manter onde é que ele está, não emagrecendo, já está ótimo. Mas depende do inverno, vai emagrecer, né? Não tem o que fazer. Mas o pior de tudo é na saída do inverno o peixe está tão debilitado que na hora que se começa a forçar o trato, começa a morrer peixe, começa a surgir doença na saída do inverno. Você fala, nossa, no inverno inteiro deu tudo certo, na saída do inverno começou a morrer peixe. Porque a doença está ligada muito ao sistema imunológico da tilápia, que está ligado ao fígado. Se o fígado está bem, é muito difícil a tilápia ter doenças. Claro que existem doenças, vírus, aí entra outra questão. Mas vamos falar de Streptococcus, Francisella, as doenças mais conhecidas, que todo mundo tem medo. E eu tenho medo também, né? Se entrar, já entrou. Mas também eu vejo que a gente pega e abre uma porta muito grande para ela entrar. A gente está convidando ela para entrar. A gente força a barra mesmo. A gente é a mesma coisa. Vou dar um exemplo: o nosso fígado. Não sei se você gosta de tomar cerveja. Enche a cara todo dia. Todo dia você vai encher a cara. O sistema vai ficar como? Quanto tempo? Vai depender de cada corpo humano, né? Vai chegar uma hora, você vai pegar uma gripe, vai se sentir tão mal, vai acontecer alguma coisa, né? Pode demorar para um mais rápido, outro menos, né? O que que acontece? Teu fígado é destruído, né? Abriu uma porta muito grande. Agora, tem uma alimentação saudável, cuidando do teu fígado, faz uma caminhada, faz todo aquele processo. Uma vida saudável diminui muito a chance. Ou para você ganhar demora mais. É isso que acontece na tilápia. Então, meu desafio que eu aceitei na minha vida é resolver a causa do problema e não resolver o problema, né? Para resolver o problema tem muita gente muito competente. Se você chama, ela fala, não, faz isso, vai acabar essa doença. Ótimo, é isso que nós precisamos. Mas ninguém está preocupado em resolver a causa do problema. Resolver antes dele acontecer. Ou seja, premeditar antes. É isso que a gente tem que focar. Ou seja, prevenir sai mais barato que remediar. Pense nisso. Até a próxima.